Oi, gente, tudo bem? Se você chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Caroline Finamor e esse é meu canal aqui no YouTube. E hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre os motivos da minha perda gestacional com 20 semanas. Hoje eu estou grávida do meu arco-íris, um ano depois da perda que eu consegui engravidar. Eu não fiz esse vídeo antes porque, assim, tudo foi muito doloroso, muito difícil. Foi uma fase muito difícil mesmo. E eu não me sentia confortável, não me sentia bem pra conversar. E hoje eu já falo muito no meu Instagram, quem me acompanha no Instagram sabe. Eu falo muito sobre a minha gestação atual, cuidados médicos, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, coisas mais pontuais e que pra mim possam acrescentar na vida de vocês. Então hoje eu coloquei aqui um tópico pra eu não esquecer de falar nada em relação ao motivo da perda das minhas filhas. Como é importante que você exclua a palavra "isso é normal", a primeira gestação é normal, você perder, isso não existe. Tem que ter um motivo, você precisa ir atrás e não é fácil. Não é fácil e eu vou aqui contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Eu já estou com quase 36 semanas, eu tô bem fadigada, com bastante falta de ar, mas eu vou conseguir fazer esse vídeo e o mais importante é que esse conteúdo de hoje que eu vou trazer aqui pra vocês, essas informações, possam chegar no máximo de mães possíveis. Então, se você conhece uma mamãe que já perdeu um bebê, você conhece uma mamãe que tá tentando engravidar e não consegue, eu peço que você envie esse vídeo pra abençoar a vida dela, que de alguma forma o que eu vou falar aqui possa ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, após a perda das minhas filhas, a gente recebeu o laudo da placenta sobre o que teria acontecido. E esse laudo já continha vários indícios de trombofilia. As minhas bebês já estavam em sofrimento fetal com 20 semanas, ou seja, elas já estavam em restrição de crescimento, já estavam muito menores do que o adequado para a idade gestacional. Se você não sabe da minha história, aqui tem um vídeo onde eu conto como foi o meu parto, extremamente abusivo, mas graças a Deus eu estou aqui hoje e tento fazer dessa história algo que possa não só mudar a minha vida, mas a vida de outras pessoas também. Então, a partir do laudo da placenta, eu entrei no grupo que se chama VPE no Facebook. Eu vou deixar os links todos aqui abaixo de tudo que eu tô falando pra vocês. Não deixe de estudar, não seja preguiçosa, vá estudar. A partir do laudo da minha placenta, as meninas do VPE que vieram até mim encontraram meu vídeo. Então ali eu comecei a pesquisar sobre o que teria acontecido comigo. Com esse laudo, o primeiro médico que eu procurei foi um ginecologista para fazer os exames normais, né, após o parto, para verificar se estava tudo bem, como que estava. Então eu fiz exames de rotina, aqueles exames simples, normais. Nada foi solicitado fora, assim, da curva. E aí já começaram os meus desafios. Eu, até o momento, estava pelo SUS e fui no ginecologista, expliquei a situação e o ginecologista já me encaminhou para um hematologista. No hematologista, eu fiz alguns dos exames para trombofilia. Hoje, a lista ela contém, salvo engano, 40 exames diferentes. Muitos deles você não consegue fazer gratuitamente e nem mesmo pelo plano. Você precisa pagar e não fica nada barato para fazer tudo. E aí, o que acontece? Eu não consegui fazer a lista completa dos 40 exames, porque além de ser caro, é muito difícil você encontrar um médico que queira te passar. Lembrando que um exame não exclui o outro. Então, se você fez exame X e ele deu negativo, isso não significa que a sua pesquisa parou ali, que você não tem que continuar. Hoje já existem mais de 70 tipos de trombofilia e dentre essas trombofilias, muitas elas só aparecem quando você está grávida. Fora você ter esse evento que a gravidez em si é o maior evento trombótico no corpo de uma mulher. Então, mulheres que já têm a tendência à trombofilia é muito mais arriscado e muitas vezes aparece só na gestação mesmo. E então você precisa realmente, assim, colocar na mão de Deus em primeiro lugar, não desistir e buscar um médico que finalmente possa te olhar como uma pessoa que está precisando de ajuda e que precisa descobrir o motivo da sua perda, tá? Não é uma tarefa fácil, vou repetir várias vezes isso aqui.
foi muito difícil pra mim. Eu passei por mais de 8 médicos, se eu não me engano, e ouvi coisas absurdas, né? Mas faz parte do processo e eu não desisti. Então, com esse laudo da placenta, entrei no grupo do VPE e fui estudar sobre o que seria aquilo que estava ali no laudo, o que eu poderia fazer com aquelas informações. Depois disso, fui para o hematologista, como eu estava contando para vocês, através do SUS. E lá eu fiz cerca de 10 exames, mais ou menos, todos deram negativo, mas ainda assim isso não excluiu o fato de que algo aconteceu e que eu precisava descobrir. Primeiro que eu tenho um histórico familiar. A minha mãe, ela teve 7 AVCs, uma trombose venosa cerebral, aos 52, 53 anos, agora eu não me recordo com certeza. Eu tive tromboembolismo pulmonar aos 23 anos, onde eu perdi metade do pulmão esquerdo, então eu tenho um pulmão e meio. Não precisou retirar, mas metade dele não funciona mais. A minha bisavó teve trombose também e veio a ter que amputar uma perna. Então, assim, eu tenho um histórico. E ainda assim, na minha primeira gestação, isso não foi visto como algo de ser alerta, né? Pra poder ter esse acompanhamento mais próximo. Ok. No hematologista, fiz esses exames, ele não quis pedir mais. Nesse tempo, eu já solicitei, né, um plano de saúde pra conseguir ter um acompanhamento melhor. E eu fui em busca, então, de um reumatologista e um outro hematologista. No particular, esse outro hematologista disse assim pra mim que eu não tinha nada, que eu já poderia engravidar nos próximos 3 meses. Pra gente que perdeu um bebê, você ouvir um médico falando isso pra você, é tipo assim, meu Deus, eu posso tentar de novo e vai dar tudo certo, mas não cai nessa, não faça isso, tá? Tenha um diagnóstico, tenha uma procedência, saiba o que aconteceu com você, estude, vá atrás. E aí, ok, eu nunca mais voltei nesse hematologista. O reumatologista me pediu alguns outros exames que eu fiz também. Alguns ficaram bem no limite ali da referência, agora eu não me lembro ao certo os nomes. Dentro do grupo do VPE você encontra uma lista com todos os exames que você precisa fazer caso você desconfie da trombofilia. Faça todos, se possível. Eu sei que é muito caro, tem muitos exames lá que, assim, no geral vai dar em torno de uns 10 mil reais pra fazer. E se você não consegue fazer todos, que você ao menos encontre um médico que entenda da sua gravidade, entenda da situação e que possa te acompanhar de perto, que você tenha um acompanhamento diferenciado e principalmente você saiba o que está acontecendo com você para que você possa questionar, para que você possa se posicionar e não aceitar sempre o que falam para você. Ok, com esse reumatologista eu fiz mais alguns exames, como eu disse, alguns deram no limite. E então eu solicitei alguns outros exames que eram cobertos sim pelo plano de saúde. E esse médico virou pra mim e falou assim: eu não vou mais te pedir exame. Com esses aqui eu já posso te falar que você não tem nada. Que você daqui. Ainda falou assim: ó, você só precisa emagrecer. E você pode sim tentar uma nova gestação quando você alcançar um peso adequado para isso, para que você não tenha riscos. Afinal de contas, são exames que muitos você não vai conseguir pelo plano de saúde, vai sair muito caro para você e eu não acho que compensa. Ou seja, né, mais barato enterrar mais bebês do que fazer exames para descobrir o que eu tenho. Mais uma vez eu saí de lá e não desisti. Aqui na minha cidade, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, então eu fiquei bem perdida, eu já não tinha mais para quem correr aqui. Todos os melhores médicos que haviam me dito, que eu tinha tido indicação, era essa a resposta. Aqui abaixo eu vou deixar o Instagram de todos os médicos que eu usei e uso para estudar até hoje. E então, graças a Deus, através de um programa, eu consegui uma consulta com o Dr. Rodrigo Berger. E assim, o Dr. Rodrigo, ele mudou a minha história, ele me deu luz de refrigério mesmo pro meu coração, para eu buscar mais a fundo e já ter um direcionamento do que fazer. Eu sou eternamente grata ao projeto das meninas, que é Gestar com Trombofilia. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo também. O Dr. Rodrigo, o Instagram dele, ele sempre posta, ele sempre faz lives quando possível, faz alguns vídeos dando explicações bem diretas
e de uma forma muito didática que nós conseguimos entender, né, sem aquela linguagem de médico. E eu lembro que na minha consulta eu mostrei para ele os exames que eu havia conseguido fazer, contei da minha história, da minha experiência, né, infelizmente com a perda das minhas filhas, tudo que eu havia vivido já com os médicos na busca de encontrar uma resposta. E ele então me deu o direcionamento do que eu faria numa próxima gestação, que seria usar o AS, né, que eu uso o Somalgin Cardio. A partir do momento que eu descobrisse que estava grávida, já era para poder usar, peguei o positivo de farmácia, já começasse a usar. E a enoxaparina também. Enoxaparina, para você que não conhece, é um anticoagulante e ele literalmente salva vidas. E então, eu guardei toda a indicação dele, ele me passou tudo em laudo, tudo muito bem explicado para o que eu deveria fazer no caso de uma nova gestação. Então, a partir desse momento, que eu fiz? Eu comecei a guardar injeções na minha casa, porque eu sabia que no SUS demoraria muito para eu poder receber. Eu não sou tanto eu quanto qualquer outra mãe que gera enfrentando, né, vencendo a trombofilia, é uma situação onde a gente não tem tempo. O tempo, ele é realmente assim, vida. E eu precisava me resguardar. Então, a partir daquele momento que ele disse, você vai precisar usar enoxaparina desde o dia que você pegar o positivo de farmácia, toda e qualquer oportunidade que eu tinha, que alguém oferecia, que eu via alguém doando, eu ia atrás e pegava pra mim. Se chegava próximo do vencimento, eu trocava com outra pessoa. E assim, eu consegui fazer um acervo em casa de 5 meses de enoxaparina para quando eu engravidasse. Outro processo, eu fui atrás de uma nutricionista, comecei a fazer atividade física. Eu já havia engordado cerca de 12 quilos, se eu não me engano, na gestação das minhas primeiras filhas. E ao contrário, né, de outras mães, que quando tem o bebê, a rotina, o próprio bebê, tudo isso ajuda na perda de peso. No caso da mãe que perde o bebê, fica o peso e não tem ninguém para te ajudar, não tem nada, você não vai amamentar, o peito fica gigantesco, com muito leite. Então são muitos processos que a mãe vai enfrentar sozinha. E eu não vou falar que foi fácil eu tomar a decisão de eu vou emagrecer, eu vou fazer alguma coisa por mim, porque não foi. Eu já havia me perdido de mim mesma durante a gestação. Quando eu descobri que estava grávida das meninas, eu simplesmente esqueci de mim. Eu não comprava mais nada pra mim, eu não fazia nada pra mim, nada. A minha vida era elas, era pensar nelas, era montar quarto pra elas, comprar roupa pra elas, tudo pra elas. Eu esqueci de mim completamente. Então, quando elas se foram, eu era mãe delas, mãe da Chloe e mãe da Eloá. E agora eu era mãe, não era mãe, e aquela bagunça na minha cabeça, eu olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu era. Eu fiquei muito, muito confusa mesmo, assim, perdida dentro de mim. Mas eu tinha que começar de algum lugar. E o primeiro direcionamento era realmente perder peso, já que eu também tenho síndrome do ovário policístico. Uma boa alimentação, sem açúcar, mais para aquele lado low carb é o ideal. Então eu comecei a fazer isso, comecei a fazer atividade física e comecei a me alimentar melhor. Com isso, acho que em questão de 2 meses eu perdi uns 5, 6 quilos, não me lembro. Mas eu emagreci bastante, depois foi bem gradativo e tudo com muita leveza. Esse processo, a partir desse momento, né, eu fui colocando menos pressão sobre mim e deixando as coisas acontecerem de forma tranquila e suave. Tive ajuda psicológica, participei de grupos de apoio à perda gestacional que fizeram toda a diferença pra mim. Vou deixar aqui os links dos grupos onde eu participei bastante ativamente, né, ao longo desse processo. Ok, já falei dos exercícios da alimentação e a chegada do positivo. Para essa preparação para receber o positivo, não só mudar a questão de hábitos alimentares e atividade física, mas também você estudar sobre a questão de suplementação na gestação. Então eu comecei a fazer uso do metilfolato, que é a versão ativa do ácido fólico, vitamina C e algumas outras vitaminas que foram mais específicas para mim, de acordo com a minha nutricionista me passou. Alimentação e nutrição,
por mais ou menos uns 6 meses. E então veio o meu positivo. E a partir daquele momento do positivo, eu já comecei a fazer o tratamento todo certinho. E em um próximo vídeo eu explico para vocês sobre os exames importantes da gestação, como mãe, o que eu fiz e o que eu faço, né, em relação à gestação. Nós tivemos grandes sustos ao longo desse processo, mas nada que ferisse a ele, sabe? Gestar após a perda não é fácil, então o que para alguns poderia ser algo simples, pra gente é algo muito difícil. Mas em tudo nós vencemos, em tudo nós estamos vencendo. Estamos aqui hoje com 35 semanas, chegando na beiradinha ali do 36, marcando a pontuação. E estamos bem, graças a Deus. Como vocês podem ver, eu tô zero inchada. Eu engordei, né, gente? Porque eu tô grávida. Mas assim, zero inchada, não tem edema, não tem nada. Vou colocar aqui pra vocês uma foto de como tava meu pé com 20 semanas de gestação das meninas. E os meus pés na gestação agora do Matias, com tratamento adequado. Outra questão é o inchaço, sabe? É comum que a grávida fique inchada, mas não é normal, tá? Em caso da mulher que já apresenta essa gestação de alto risco, isso deve ser muito mais acompanhado, mais de perto, para poder analisar o que está acontecendo. Pode ser que seja apenas uma mudança de alimentação e já vai resolver o problema, ingerir mais água, tirar açúcar, mudar os hábitos alimentares, alguma coisa ali simples de ser feito já vai tirar esse inchaço. Mas é algo sim que nós precisamos estar sempre atentas e analisando o que está acontecendo. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês. Ah, tá, outra coisa. Em relação à insuficiência ístimo-cervical. Nesse laudo, além do sofrimento fetal também, e outros pontos que apresentavam ali na minha placenta, também tinha uma questão de que eu estava com uma infecção de urina que não havia sido tratada. Eu estava com infecção fortíssima. E a infecção de urina, ela quando não tratada, ela pode sim induzir a um parto prematuro. E como eu entrei em trabalho de parto, eu tive dores de parto, tudo. Eu tive todo aquele processo de contração e tudo mais. Eu realmente acreditava que eu não tinha insuficiência. Mas mesmo não acreditando que eu tinha, eu pesquisei, eu estudei para poder entender o que era colo curto, o que era insuficiência, o que havia relação entre os dois, o que a trombofilia tinha a ver com isso. Porque a trombofilia, o que ela faz? Ela diminui, baixa o seu sistema imunológico, te deixando mais propensa a infecções, e com isso você pode sim vir a desenvolver alguma infecção e te levar a uma perda gestacional prematura. Infelizmente isso pode sim acontecer. Então são pontos que a gente tem que analisar em relação a todas essas coisas. E eu fiz análise depois da perda das minhas filhas. Em relação ao colo, tava um colo normal, ok? Então, nessa gestação de hoje, né, minha próxima gestação, eu já sabia que eu deveria sim fazer um acompanhamento mais próximo do colo do útero para acompanhar e ver o que estava acontecendo. E a cerclagem, ela é indicada até as 16 semanas, porque assim não tem o risco de você, infelizmente ali na hora do procedimento, furar a bolsa, acontecer alguma coisa. É um processo mais garantido, feito antes das 16 semanas. Nessa gestação, nós descobrimos a abertura do meu colo, eu já estava com 26 semanas. Então, foi bem difícil, foi bem chocante, mas graças a Deus deu tudo certo. E no próximo vídeo eu já abordo mais sobre a gestação atual com vocês, tá bom? E bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido colocar dentro desse vídeo as perguntas que eu mais recebi, algumas coisas que eu mais me lembro do que eu falo no meu Instagram, para ficar registrado aqui e assim facilitar que outras mães possam encontrar esse vídeo e de alguma forma serem ajudadas, um ponto de luz para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários para mim. Aproveita e me segue no Instagram, eu sempre apareço por lá. E é isso, eu espero muito ter ajudado e que você, mamãe, não desista, que você, se você ouvir um não, se você ouvir que tá tudo bem, se você ouvir que você não tem nada, mas
sabe? Não leve pra casa esse sentimento de foi uma fatalidade, porque isso não existe. Alguma coisa aconteceu e você precisa saber, porque a dor de perder um bebê, de enterrar os nossos filhos, é só a gente que passa por isso que sabe. Não tem como outra pessoa tentar entender isso que acontece. Eu espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.